Olá, sejam bem-vindos ao podcast número 55 do Learning, Creating and Sharing e hoje temos connosco Ricardo Andorinho. Viva Ricardo, Olá, tudo bem? tudo excelente. Obrigado por aceitares o desafio É sempre um e prazer. eh, vamos já começar com a pergunta mais fácil, acho eu, que é quem é o Ricardo Andorinho? Se calhar explicar aqui um bocadinho a sua jornada profissional e académica. Se calhar essa é mais difícil. Eu sei, é Eh, irónico. sim, sim, sim. Eu não gosto muito, como a maioria das pessoas que conheço, também não gosta muito de falar do eu, não é? Mas Claro. eu, por acaso, tenho a particularidade de gostar de falar de como eu gosto de trabalhar, não é? Que é uma coisa que muitas pessoas não falam e que realmente me tem guiado um bocadinho aqui na minha trajetória, independentemente de quando estudei ou de quando joguei handball. E por isso essa parte não me importa nada de falar e de realmente trazer até ao podcast e a todos os ouvintes, que desde já cumprimento, um bocadinho aquilo que tem sido a minha experiência, não é, profissional. Uh, eu comecei a jogar handball aos 12 anos, e portanto ao mesmo tempo que estudei e depois fiz uma trajetória de desportista de elite, que comecei a jogar no Sporting aos 17 anos. Uhum. Fiz 17, 27, depois aos 27 vou para jogar para a Espanha. Entretanto casei nesse ano. E depois, portanto, tive dois filhos primeiro e agora já tenho um terceiro. Uhum. Portanto, a minha trajetória é um bocadinho conciliar, portanto, aqui várias vidas numa só, não é? E o que faz às vezes confusão às pessoas é que realmente eu consegui ser produtivo em várias áreas da minha vida e é isso que no fundo depois é mais difícil de explicar, não é? Portanto, é Uhum. quase como estar a dizer, porque a maioria dos atletas, e cada vez mais isso é evidente, não consegue ter tempo para estudar ou para se dedicar aos estudos ou até uma carreira profissional. Uhum. Eu continuo a acreditar que isso é possível, porque houve várias pessoas que o fizeram. Tinha, na altura em que eu estava na Seleção Nacional de Handball, portanto, tivemos uma altura em que praticamente 90% dos atletas eram todos licenciados. E isso dava-nos algum orgulho nessa questão da capacidade de conciliar e de nos sentirmos competitivos, não só no desporto, pelo qual Uhum. éramos conhecidos e conseguíamos ter resultados individuais, mas também depois numa área profissional em que comecei, assim que terminei o curso e até antes do curso, portanto, comecei a ter experiências profissionais, porque o que eu gostava mesmo era da vida da empresa e dos desafios que as empresas iam tendo. E por isso, Uhum. desde muito cedo me foquei nessa área da otimização de recursos dentro das empresas. Só para fazer um wrap-up, que eu tinha aqui escrito também umas coisas, portanto, fiz Organização e Uhum. Gestão de Empresas no ISCTE, pós-graduei-me em Finanças e Controle Empresarial, ainda estive envolvido no primeiro ano do CFA, que é um curso muito especializado em mercados de capitais e investimentos financeiros, que é um curso, portanto, é americano, mas depois Uhum. dá para fazer em todo o mundo. E ainda jogava, portanto, aqui o exame do primeiro ano calhou com um jogo da Seleção Nacional contra a República Checa. Ainda tentei ir fazer o exame à República Checa, mas não deu. E Não deu. pronto, e depois tenho aqui a entrada na MBU em 2004, pá, que transformou um bocadinho aqui a minha vida profissional e que depois foi importante, muito importante na questão da passagem, no deixar da alta competição, não é? Que aconteceu em 2008, 2008. 2000. Certo. Diz-me uma coisa, Ricardo. No fim de contas, esta experiência que tu tens como atleta de alta competição e o mundo empresarial e desenvolver estas competências de liderança, como é que existe benefícios? Ou seja, eu acredito cada vez mais que quando se faz um desporto de alta competição, e mesmo às vezes não tão alta competição, que há benefícios que podem ser trazidos para o mundo empresarial e tirar partido dos mesmos. Sim, para o mundo empresarial e para a vida das pessoas. Eu acho que a vida, Certo. a vida das pessoas, o mundo empresarial está de uma agressividade brutal. Aqui em Portugal, Hum.
nós não nos podemos esquecer que temos 50% da população ativa. Ou seja, há alguns dados sobre a economia portuguesa que às vezes nos falham e nós andamos todos os dias a ir para uma empresa em que estamos frustrados com o trabalho que se faz na empresa, não nos conseguimos adaptar, não temos uma equipa que nos envolva de uma forma bastante cultural e em que nos sintamos bem. E, portanto, eu estou aqui a falar um bocadinho das experiências ou de muitas experiências de empresas que conheço, portanto, a vida e o Uhum. dia a dia dessas empresas. Porque realmente, quando comparo com o desporto ou com as equipas em que joguei handball, que foram 3, portanto, não tenho uma Certo. experiência assim tão grande em equipas diferentes, portanto, realmente o ambiente das equipas e aquilo que é o trabalho de equipa, para mim, é das coisas mais importantes, porque não há um conceito comum de equipa entre as pessoas, ok? Uhum. E isso para mim tem sido uma das grandes lacunas das empresas, é que por um lado não conseguem promover essa cultura de equipa, portanto nos seus colaboradores desde o primeiro dia que entram, e depois têm uns turnovers de pessoal enormes porque pensam que as pessoas não Sim. têm skills para aquela função, quando é exatamente o contrário. É a empresa que não tem skills para as conseguir abordar na cultura empresarial que querem. Porque há muitas empresas que não têm isso trabalhado, não têm a cultura que querem dos seus colaboradores, não têm mecanismos que facilitem essa transferência de cultura rapidamente para que as pessoas também se sintam Uhum. envolvidas Integrada. na nova equipa, integradas na nova equipa e produtivas, produtivas para Certo. elas próprias e produtivas para o empregador, não é? Porque Certo. portanto, é sempre aqui à volta destas temáticas que eu, no fundo, tenho vindo a desenvolver a MBU Intelligence desde 2004, embora a MBU Intelligence tenha também ela sofrido uma transformação muito grande a partir daquele ano 2008, não é? Porque ela começa como um gestor de investimentos, uma empresa que se dedica à análise e a fazer projetos de investimentos para terceiros e para Uhum. nós próprios. E depois vai para uma área muito comportamental da gestão, muito dependente da educação em tecnologias de informação e em gestão. Portanto, é preciso realmente perceber-se quais são as dinâmicas das empresas para se conseguir trabalhar como um consultor dentro da MBU Intelligence. Depois temos uma série de tecnologia e uma série de processos Uhum. internos que permite às empresas ter uma perspectiva diferente sobre as suas pessoas e sobre as suas equipas, não é? Para não fugir à Bom. tua pergunta, as Certo. características fundamentais que me ajudaram aqui a fazer este transfer ou a conciliar as minhas atividades profissionais foram o foco na performance individual, de forma objetiva, e aqui é uma Uhum. coisa que te trago aqui que é muito diferente, e isto tem a ver com o nosso ego. Isto tem a ver com o Uhum. ego de cada pessoa, não é? De saber que é produtiva para ela própria e acha que fez um trabalho espetacular, mas se formos perguntar aos colegas, epá, aquilo se calhar não é tão espetacular assim, não é? Claro. Certo. E esta confrontação entre o nosso trabalho e aquilo que os nossos colegas acham do nosso trabalho é super importante as pessoas cada vez mais terem presente que isto vai acontecer de uma forma ou de outra, no momento, ou meia hora depois, ou um ano depois, não é? Porque Claro. Sim, que sim, sim. há pessoas que não conhecem o trabalho de muitas pessoas que estão dentro das empresas. Nós temos aqui alguns eventos dentro das empresas, não é? E nós vamos trabalhar para dentro das Uhum. empresas. Nós não vamos lá fazer talks inspiracionais. Nós vamos trabalhar com as Certo. pessoas, não é? Nós vamos trabalhar com as pessoas. E quando vamos trabalhar com as pessoas, percebemos que às vezes as pessoas não se conhecem. Nunca tinham tido uma interação pessoal. Sim. E isto é grave do ponto de vista da cultura, não é? Diria que estão juntas, talvez, não é? Às vezes nem Juntas no juntas sentido no estão. mesmo espaço físico. Agora se calhar nem tanto, mas pronto. Às vezes nem juntas estão. Há cada vez mais Uhum. trabalho remoto e a colaboração em trabalho remoto ainda é mais complicada. O trabalho remoto trouxe algumas vantagens, sem dúvida nenhuma, alguns ambientes que podem ser trabalhados de forma mista. Epá, mas andar com o trabalho para a frente, que necessita de muita colaboração à distância, é para campeões do mundo. E esses campeões do mundo são muito poucos. Se tu Sim. pensares nas experiências que tens dentro das empresas onde trabalhaste, se eu pensar na experiência que tive no desporto de elite, só agora as seleções portuguesas de handball é que têm
muito mais escolhas individuais do que seria, e é Sim, desejável isso, do que aqui há uns anos atrás, porque eram sempre os mesmos. As trocas de atletas não eram assim tão grandes. Os atletas eram sim. esmifrados até ao impossível, porque pá, era aqueles e não Certo. havia mais, não é? Até E ao portanto, extremo. os campeões do mundo nas empresas é exatamente a mesma coisa. As pessoas que levam o modelo de negócio para a frente, as pessoas que vendem, as pessoas que transformam em empresa, são muito poucas. Muito poucas. Ou seja, e é nessas elites que nós estamos muito focados, é encontrar a cultura de cada uma das organizações dessas elites para depois conseguirmos oferecer às organizações uma framework para conseguir educar as pessoas que vão chegando, as gerações mais novas, quem precisa Certo. de mais apoio, não é? Claro. Portanto, é um trabalho muito engraçado e, no fundo, tem sido isso um bocadinho a minha experiência. Depois, competência de ser liderado por quem lidera formalmente a organização, não é? Uhum. Portanto, esta partilha da cultura é extremamente importante e eu acho que ajudaria bastante as pessoas que entram numa nova equipa, não é? E aqui Certo. estamos a falar de equipas e desempenho. Como é que 20? Muito mal, não é? É só isso que está em Uhum. causa? É as vendas que estão em causa? Ou é o processo de venda em que já há muito mais em termos de relacionamento do que propriamente só o indivíduo e a empresa, não é? Ou o cliente, não é? Como é que Certo. as empresas estão a organizar estes processos, não é? Depois, o terceiro aspecto que nós treinamos numa base diária no desporto é o treino de inteligência coletiva, não é? Eu aprendo com os meus colegas todos os dias, não é? Que eu estou a ver o que eles estão Claro. a fazer. Eu estou a ver os movimentos que eles estão a fazer. Eu consigo aprender todos os dias com os meus colegas, porque eles estão a partilhar o seu expertise naquela matéria, não é? De forma a E isto replicar, não é? de forma a replicar e a teres economias de escala em termos das equipas Claro. que vão crescendo, não é? Que é super importante. E este é talvez o impacto mais forte da minha vida desportiva, portanto, na minha vida profissional. E tenho aqui um quarto elemento, que é lidar com a frustração, não é? Com diferentes percepções da realidade, com diferentes culturas, línguas, idiomas, linguagens de programação, perfis sociais, relacionamentos profissionais e culturas. Tudo ao mesmo tempo e em suma como pessoas, não é? Porque nós, Certo. afinal, estamos a falar de pessoas, não há organizações sem pessoas, não há organizações sem Uhum. equipas, não é? E muitas vezes andamos aqui a falar de generative AI e nós esquecemos muitas vezes que o nosso cérebro está a degenerar. Se nós fizermos Uhum. pesquisas sobre a parte clínica, não é? E sobre a longevidade, Uhum. não é? Nós estamos a cada vez a viver mais tempo pela esperança média de vida e pela evolução da medicina, mas estamos Claro. completamente concentrados nas máquinas, no que é que as máquinas fazem e não no que é que os humanos fazem com as máquinas. Certo. Isto é uma dicotomia bastante profunda e que eu sei que tu também tens experiência nisso e que pode liderar aqui um bocadinho os desafios das próximas perguntas que me fizeste aqui no podcast. Mas eu acho que esta parte que nós gostamos muito das novas tecnologias, da capacidade de nós programarmos agora com base em especificações e automatismos, seja a gerar código, seja a especificar aplicações, seja a criar redes, seja qualquer coisa, não é? Pá, Certo. a tecnologia o que faz é faz-nos sonhar com o futuro, mas está-nos sempre a fazer sonhar com o futuro muito longínquo, porque o pragmatismo Sim. do mercado português é que nós somos uma sociedade excluída, Sim. não é? Sim. Nós somos uma sociedade excluída por muitas razões, não é? E depois temos aqui alguns Uhum. bunkers de informação que 2 ou 3 amigos controlam para outros 2 ou 3 amigos, coisas muito importantes a nível da infraestrutura do governo português, em termos Sim. daquilo que são os pagamentos eletrónicos em Portugal, daquilo que é a CIBS, daquilo que são algumas instituições que trabalham ainda muito dependentes do Estado e outras empresas que têm relacionamentos com o Estado, não é?
E que nós sabemos em Portugal que são 5 grupos empresariais, não é? Nós temos Sim. 99,6% de pequenas e médias empresas. Como é que nós que estamos interessados sobre o futuro, que estamos preocupados com o futuro da sociedade, conseguimos pôr esta informação de fora para que também os governos, o governo do país tenha informação objetiva para que possa tomar decisões sem serem tão politizadas, não é? Porque afinal estamos a falar daqui de um jogo de poder político sempre e que depois nada chega à prática, nada é bem feito, é tudo um bocado para fechar os PRRs e porque o PRR vem. Pá, nós Sim, temos. é desorganizado, vamos chamar assim. Organizado, desorganizado, por assim dizer. Às vezes a imagem que queremos passar. Mas sim, mas há aqui 2 ou 3 pontos que eu tocar que acho que são importantes, tu referiste. Pessoas, no final do dia. As organizações são feitas de pessoas. Mesmo não sejam organizações, a nossa sociedade é feita de pessoas. Outra parte que efetivamente tu tocaste muito bem, é a parte dos processos. Efetivamente, se não houver revisão desses processos e ajustá-los à realidade do nosso contexto, do nosso dia-a-dia, a tecnologia é um acelerador no meio disto, e não menos importante, como tu dizes, e depois vamos falar um bocadinho mais à frente, que é a parte educacional, ou seja, por isso até quando criei este podcast, eu costumo dizer, eu acho que nós estamos sempre em processo de learning, sempre de aprendizagem, mas também devemos criar alguma coisa, creating, e acima de tudo o que eu acho que enriquece a nossa sociedade é esta partilha, pronto, de experiências, de visões, formas como é que eu tratei este tema, e não é que a minha forma está correta, que a tua não está, mas é uma forma de nós podemos aqui trocar este valor, que possamos até nos questionarmos a nós e se vamos aplicar dessa forma ou não. Eu acho que esse é, assim, de uma forma muito resumida, o sumo que eu tiro aqui da tua resposta. Não sei se foi de Isso. encontrar as expectativas, mas Não, foi sem isso. dúvida. É isso mesmo. Boa. Ricardo, se não estou a errar, está um dos, que a gente já vai falar mais, que tu estás neste momento a abraçaste e como responsável da empresa é Sport Track. Se calhar ia-te pedir aqui explicar o que é que faz a Sport Track, como é que nasceu e se calhar o objetivo, o propósito deste projeto que eu acompanho e que desde já dou os parabéns, porque acho que se calhar ainda não é dado o devido valor, tendo em conta o potencial que temos, até excluindo o futebol e neste fim de semana houve imensos atletas portugueses que não têm as mesmas condições, e tu sabes isso tão bem ou melhor do que eu, mas vou-te passar a palavra para explicar isso um pouco. Não, obrigado. Pronto, a Sport Track é o projeto, se calhar, mais importante que a MBU tem neste momento a desenvolver, e a Sport Track é já uma confluência de interesses, portanto, é uma sociedade criada à parte que está em operação e que já financia a carreira de alguns atletas que estão registados. Ainda consideramos que estamos numa fase da MVP, mas que já temos o canal aberto para qualquer atleta se poder registar, qualquer sponsor privado se poder registar, qualquer fã para poder vir a apoiar atletas de forma direta já se pode registar e, portanto, já podem, inclusive, portanto, qualquer um destes intervenientes e destes utilizadores já pode financiar a partir da MBWay exatamente a carreira do atleta que quer apoiar. Okay? Como é que este apoio funciona? Funciona por créditos desportivos, que é uma coisa que nos permite não só trabalhar em Portugal, portanto, com uma rede de profissionais que é filtrada, altamente filtrada por nós, que resolve um problema grave do desporto português, que é o acesso ao seguro desportivo. Para quem está fora do desporto não entende muito bem isto do seguro desportivo, mas a realidade é que nós não temos um seguro desportivo em Portugal. Nós temos Sim, seguros de acidentes de trabalho, que é uma coisa são coisas completamente diferentes. diferente, que não cobrem lesões desportivas. Sim. Pronto. E os limites são aqueles que toda a gente sabe, e as diferenças de prémios de seguro para as modalidades são aqueles que todos nós sabemos, portanto não vale a pena estar a perder tempo com isso. A outra parte que é interessante do ponto de vista dos atletas é que nós protegemos essa capacidade de afetar recursos às contas dos atletas e deixamos os atletas afetarem os seus recursos da sua wallet, porque cada atleta tem uma wallet, aos serviços que tiverem na rede, ok? Portanto, nós vamos fazer recebimentos a partir da nossa plataforma, recebimentos de dinheiro que convertemos em créditos, e vamos fazer pagamentos a prestadores de serviço em nome próprio, porque se o atleta tiver aquele limite na sua wallet, até ao limite total que tiver na sua wallet de créditos desportivos, nós pagamos todas as contas do atleta dentro da rede, ok? Certo,
Sim. Portanto, nós temos em Portugal, que é uma coisa que as pessoas também não sabem, cerca de 700 mil atletas federados em todas as modalidades. 700 mil. 700 mil. Quase 10%. 8% da nossa população, vá, mais ou menos, né? Certo, certo. Mas repara uma coisa, destes, se nós formos para a Catalunha, como já temos alguns contactos feitos na Catalunha, são 750 mil atletas federados na Catalunha. Ok? Certo. Quais é que são os desafios neste momento? Os desafios neste momento é conseguir escalar a base de utilizadores de forma mais ou menos proporcional, e nós já temos 1 para 3, que está bem. Temos um sponsor para cada 3 atletas, ou seja, está um rácio bastante bom que Interessante. nos permite escalar. Escalar. E já estamos a oferecer aos atletas uma plataforma única, porque podem pôr os seus resultados de forma gratuita, podem pôr os seus vídeos e os seus melhores momentos para se promoverem em ligas internacionais, porque cada vez mais os atletas estão a sair mais cedo de Portugal. Portanto, o talento de Portugal está a sair muito cedo em termos do desporto, mais cedo que o talento de outras áreas, não é? Que tu Uhum. conheces bem. E, portanto, esta rede pode acompanhar o atleta na sua história, não é? Sim. E está orientado ao ciclo de vida do atleta e não às transações. Isto é super importante dizer, não é? Porque normalmente, Sim, o objetivo é ele ter uma biografia dele digital, de forma que qualquer pessoa possa acompanhar, certo? isso, e Isso foi o meu financiar. entendimento, pelo menos foi o meu entendimento. Perfeito, Certo. perfeito. Portanto, entendeste bem. Aí está. Boa, boa. E acho que é muito importante, porque, como tu dizes muito bem, além da dificuldade que existe dos atletas muitas vezes terem este tipo de competências, vamos chamar assim, têm aqui uma oportunidade de serem suportados e também de se mostrarem digitalmente de uma forma sustentada, e se calhar que por vezes não têm, nem todos os atletas terão esse suporte à volta para que possam até escalar a carreira deles, não é? Certo, fizemos esse estudo. Só cerca de 1% dos atletas federados Pois, é que consegue financiar a sua carreira e ir aos profissionais a quem reconhece valor para os poder tratar. Ou seja, ok. qual é que é a diferença entre um profissional clínico em medicina, certificado em medicina desportiva, de um outro profissional que não tem esta expertise e não tem, sobretudo, esta experiência? Porque nós só Uhum. trabalhamos com gente com experiência. Nós não vamos testar pessoas, não vamos testar clínicas de desportivas. Nós estamos a fazer, neste momento, estamos em negociações com um grande grupo de saúde, portanto, em Portugal, Uhum. com hospitais em todo Portugal, que é um critério importante para ser sponsor da SportTrack, em que vamos poder fazer bookings diretos nos médicos credenciados em medicina desportiva, nas especialidades Interessante. que o atleta necessita, e não Certo. num médico que é indicado pelo Clínica seguro, geral, vá. numa Certo. rede de seguros que vai estar a olhar para porque a grande diferença é essa, é um profissional do desporto, em saúde desportiva, quer que o atleta volte para dentro de campo. E, por exemplo, um fisioterapeuta que venda consultas de fisioterapia quer que o atleta tenha 30, 50, 200 sessões de fisioterapia, não é? Uhum. E isto é uma grande diferença, porque o atleta o que quer é ser feliz dentro de campo, não é? Não é estar ali E pendurado também, a gastar dinheiro e também, e também a ao pai. vantagem de proporcionar e também a vantagem de ter alguém que é especialista naquele problema, naquele momento, que tem conhecimento de como resolver. Pronto, eu acho que isso também é o grande diferencial. Não estamos a desmerecer outras atividades, mas há pessoas que se calhar são mais especialistas naquela triagem, e depois há pessoas que podem fazer. Eu tive uma situação a nível do joelho, do desporto, e disseram: há estes, mas vais a este. Pronto, e o resultado efetivamente foi bastante diferente. Efetivamente. Certo, certo. Olha, há pouco tocaste assim de leve, falaste um pouco do que é MBU Intelligence, ou seja, que foi o teu projeto, talvez mãe, depois da tua atividade desportiva, se calhar sair, que tu estás à frente dele e que já como partilhaste agora, o Sport Direct faz parte dele, mas quem é Biointelligence, como é que nasceu, como é que tem criado aqui impacto às organizações, como tu disseste muito bem. Por isso, além de parecer só uma empresa que é de serviços, mas tem uma forma de trabalhar completamente diferente, porque está na empresa e não está de fora para dentro, ou seja, está dentro da empresa a viver os problemas e tentar ajudar no seu dia a dia, perceber efetivamente, não é fazer PowerPoints,
e tudo o resto e dizer, olha, agora só vai por aqui que depois vai aparecer por lá. Explica se calhar um bocadinho pouco, eu conheço o projeto bem e desde já também dou os parabéns por isso, mas se calhar Obrigado. partilha aqui um pouco como é que tem sido essa jornada. Tem sido muito desafiante porque os Uhum. decisores estão naquela elite que estávamos a falar há bocadinho, né? E tu sabes Uhum. muito bem, ou melhor do que eu, porque tens a tua experiência, é que quem vende serviços a empresas e quem vende business to business, portanto, tem muita dificuldade em chegar, portanto, a quem de facto tem o risco. A Uhum. MBU Intelligence nasce da área de investimento, nasce de uma área de risco, ok? Certo. E é essa a nossa maior especialidade, é olhar para o risco do negócio, ok? E o risco do negócio tem muito a ver com o risco das pessoas, tem a ver com o risco das infraestruturas tecnológicas e físicas e com o risco das pessoas dentro do negócio. Porque hoje em dia, Uhum. o risco de se contratar mal uma pessoa é muito superior do que era antigamente, ou numa era pré-internet, não é? Sim. Portanto, é um desafio muito grande aqui para nós conseguirmos a cada empresa, portanto, ter aqui um reset de cultura, da nossa própria cultura enquanto empresa, para nos adaptarmos de forma eficaz, portanto, àquilo que são os desafios naquele momento concreto. Não Uhum. gostamos de falar de esoterismos, nem de projetos à la longue, não, gostamos de trabalhar com as pessoas, gostamos de perceber como é que podemos ajudar e se podemos ajudar, porque pá, não conseguimos intervir em 100% dos problemas Pronto. que as empresas possam ter, não é? Mas realmente temos muita experiência em três processos que estão ligados com as equipas de alto desempenho. Não é? Um é o Uhum. processo de seleção, não é o processo de recrutamento, é o processo Uhum. de seleção. Quem é a pessoa que vai entrar para aquela equipa? Ok? Uhum. Como é que vai ser feito o onboarding daquela pessoa? Quem é que são os responsáveis internos pelo onboarding daquela pessoa? E qual é que é a disponibilidade da Uhum. organização para ter um grande impacto no onboarding daquela pessoa? Porque trabalhamos com uma métrica que é 90% das pessoas que entram numa nova organização e numa nova equipa decidem ficar ou sair ao fim de 6 meses. Certo. Só 10% não pensam nisto ao fim de 6 meses. Só 10% das pessoas que entram é que dizem: não, isto é um emprego para toda a vida. Ou eu quero ficar nesta empresa durante Uhum. 10 anos. Se Uhum. elas saírem, se as pessoas saírem ao final de 6 meses, ou ao final de um ano, ou ao final de 2 anos, o ciclo de talento volta ao início. O que Sim. significa, nós temos esses dados todos financeiramente comprovados, feitos por empresas multinacionais com validade científica. Se eles saírem, o custo da empresa dobra. Sim. Ou seja, e tu sabes, tão bem quanto eu, que há pessoas que são contratadas que nunca servem. Ou seja, Sim. elas são contratadas por uma parte técnica super exaustiva, são filtrados de forma super exaustiva e entram e não funcionam. Mas o não funcionarem não lhes dá o ónus só a eles, não é? Porque Claro. se eles, se eles vão para uma equipa em que há muita maturidade nessa equipa, há alguma idade nessa equipa, há uma cultura fechada dessa equipa, por bom que seja o artista, essa pessoa vai Certo. sempre sair. Vai sempre sair. Nós temos aqui casos e casos em clientes em que isto é Sim. validade, Eu é acredito. validade, é validade, é validade. E, portanto, às vezes, muitas vezes, e nós sabemos de um estudo aqui que foi feito por uma grande multinacional do Oriente, eh, Uhum. em que eles queriam ter na transformação digital um scoring de 7 e qualquer coisa, aplicaram um questionário a nível mundial e chegaram à Uhum. conclusão que o scoring do pessoal todo era 3 e qualquer coisa. Pois. Ou seja, 4 pontos de diferença É um é impacto algo enorme. assustador na cultura de uma organização, não é? E portanto, nós fazemos este match. Aquilo que nós fazemos de forma profissional
É criar aqui e reduzir o gap a conhecer as pessoas serem conhecidas, as pessoas serem envolvidas numa cultura, porque nós sabemos que os resultados estão ao fim disto, não estão no princípio, não é? Sim, e também o que vocês, a minha percepção que vocês tendem é trabalhar junto das pessoas, de forma que essas pessoas possam ser produtivas, mas também no final do dia também criar impacto na organização, de uma forma coletiva, e não Certo? como tu estavas a querer dizer, em que eu faço tudo bem, salvo seja, o outro já, se os outros fazem ou não, porque existe isso, mas é como é que vocês ligam isto tudo de forma a que a máquina esteja de uma forma mais ou menos quase, não digo automatizada, mas de uma forma, e também que não se perca, porque cultura não é só escrever um conjunto de bullet points e tem que se ajudar as pessoas a perceber o que é isso, a conviver com isso, a comprometerem-se e se calhar até questionar porque é que estes são estas as razões, né? Se calhar. É giro porque tu tocas num ponto em que nós não fazemos assim, nós não pomos o ónus na empresa. Nós construímos a cultura a partir do momento em que conhecemos o indivíduo. Nós protegemos o Uhum. indivíduo, protegemos Sim, aquilo claro, sim, percebo. que é a cultura social do indivíduo e mostramos à organização como é que aquele indivíduo gosta de trabalhar no seu mais alto potencial. Nós trabalhamos com o potencial. Não é? Uhum. Quando tu falas, por exemplo, em sucesso, a métrica de sucesso não é nada para nós, não é? Para nós, agora Sim, ponho como financeiro, não é? Sucesso sim. para mim é uma coisa que é diferente para ti e que é diferente Uhum. para o teu colega. Só que se nós tivermos uma métrica de sucesso conjunta, coletiva, que guie o trabalho dos três, tu já vais estar despreocupado se tu fazes 10 e ele faz 20, ou se ele faz 20 e tu fazes 10. Há um propósito em conjunto, não é? É um objetivo comum. É um objetivo comum. Uhum. Como o desporto tem, não é? O objetivo, quando entra cada um lá para dentro, é ganhar o jogo, não é? Claro. Portanto, e nós o que temos feito é aliar esta parte comportamental da gestão, individual e coletiva, a métricas e a propósitos que são comuns à organização, são comuns à equipa, são comuns à cultura, percebes? Eu tinha aqui apontado para não me esquecer de Força, dizer força. algumas coisas que nós fizemos no passado, muito relacionadas com a área de investimento e com, por exemplo, com retornos de 6% ao ano para a área de investimento. Chegámos a gerir 3 milhões de euros em investimento imobiliário em gestão direta para clientes. Uhum. Certo. Mas a partir do momento em que transformamos completamente o modelo, as nossas métricas de sucesso são métricas qualitativas. É de trabalhar com as pessoas certas nos locais certos. Estás a ver? E é um impacto relacional, não é um impacto na conta de resultados, porque esse é das empresas. Como tu Certo. dizias e muito bem, nós somos uma empresa um bocadinho diferente, porque nós gostamos de trabalhar com as pessoas que são experts daquele core, daquele negócio. Não é? O livro que Uhum. tu dizias há pouco é um bocadinho uma intenção de mostrar que qualquer um de nós, se treinar competências de gestão e se treinar a perceber como é que aquela empresa ganha dinheiro, tudo o resto fica mais fácil. Se nós Sim. percebemos, a empresa pode ser gigante, pode ser a Google, continua a ganhar dinheiro dos ads, do advertising, não é? Isso mesmo. Que é Imagina, mau receita, fonte de receita deles. a fonte de receita da Google, se vocês puserem na internet aí Killed by Google, vocês vão ver a quantidade de aplicações e a quantidade de software que foi encerrado pela Google, não é? Mas eu ia até costumo nas formações que eu dou muitas vezes às pessoas, que é quando as pessoas falam de inovação e experimento, eu digo às pessoas, por muito que vocês possam imaginar, estas empresas também fazem, também experimentam. E há projetos, e se formos ver esse site que tu estás a dizer, que eu costumo apresentar, há projetos que já estão lá de 2023 até de outros meses, para dezembro, que estava previsto e tudo o resto, que esses projetos foram fechados. Porquê? Porque eles arrancaram com as iniciativas, ou seja, eles dão opinião às pessoas, as pessoas opinam, eles deixam essa pessoa avançar, mas por várias, dentro da, vamos lá, da metodologia de validação que eles têm, verificam por razão A mais B que, pronto, e isso é muito importante para as lideranças das empresas perceberem que não há todos os projetos, mas isso eu tenho mais uma opinião que é, o que acontece é que acho que as empresas às vezes têm iniciativas. Iniciativas é diferente de ter um framework ou ter um planeamento. Pronto. E quando há iniciativas soltas, pode ocorrer que, por razão A mais B, se não correr bem, pode pôr em causa tudo o resto, pode sempre previsto para isso. Mas deixe de continuar aí com a tua explicação, se calhar faz Não, todo não, sentido. isto é para te explicar um bocadinho a história da transformação e para ser muito objetivo, que eu, para além de concordar com isso tudo, as nossas experiências, e é sempre bom falar contigo porque elas acabam por confluir um bocadinho nas mesmas coisas, não é?
Nós temos outra métrica aqui com que trabalhamos, que é nesses 99,6% das pequenas e médias empresas que nós temos em Portugal, não é? As Uhum. grandes, se precisarem de conhecimento, elas têm o conhecimento interno, não é? Claro. Pronto. Os 99,6% de empresas, a sua grande maioria é gerida por fundadores. Não é gerida por Uhum. gestores, é gerida por fundadores ou por proprietários do negócio, sem competências de gestão. Portanto, quando nós vamos falar de competências de gestão com pessoas que não sabem o que é gerir uma empresa, estão a gerir um negócio, não é uma empresa, é um negócio e é uma forma de rendimento. Muitos destes casos, tu sabes como eu, que são formas de rendimento, muitas delas independentes, super caras. Uhum. Ou seja, o salário mínimo português é uma coisa, pá, muito difícil de arquitetar. Qualquer português que ganhe o salário mínimo nacional tem muitas dificuldades de chegar ao final do mês, ou tem muitas dificuldades de chegar ao final do mês. Portanto, Sim. não é uma opção. E por isso nós estamos muito, muito preocupados com esta base da pirâmide, não é? Com esta base de Uhum. pessoas que estão a entrar e a sair. E tu sabes que estas novas gerações estão a testar as empresas. As novas gerações que entram ao final Sim. da sua licenciatura ou ao final dos seus estudos, entram para uma, não gostam, saem, entram para outra, não gostam, saem. Andam a gastar dinheiro às empresas sem que as empresas possam fazer absolutamente nada com Ainda isso. hoje, ainda hoje vinha uma notícia que era um jornal que dizia que já não, as pessoas não aceitam sequer ter a não opção de ser sem teletrabalho, por assim dizer. Ou seja, seria É quase assim, impossível dizer certo? que te vou contratar e Certo? dizer que não tens a opção de sem teletrabalho. Coisas que se calhar antes da pandemia, se disséssemos isso a alguém, possivelmente iriam olhar para nós de uma forma bastante estranha. Sem dúvida, sem Não- dúvida. Onde é que a MBU está focada? Nós temos mais do que 3 serviços, mas estamos muito focados nestes 3 serviços. Um chama-se iBusiness, para que permite Uhum. identificar métricas financeiras e acompanhar o desempenho do negócio, pá, numa aplicação em tempo real. Portanto, uma coisa Uhum. muito lean, e digo-te que não é este software, não foi feito por nós, portanto é um software que nós subcontratamos, portanto, para este serviço. Uhum. Depois temos o iLeadership, que foi este que falámos antes, portanto, que é um programa de desenvolvimento de lideranças, e que permite identificar talento e drivers de performance das pessoas com as quais trabalhamos. Nós temos aqui uma política e uma cultura de walk the walk, e em que Uhum. dizemos, há o talk da talk, o talk da walk, o walk da talk, não é? E nós gostamos do walk the walk, não é? Gostamos de fazer, gostamos de fazer com as pessoas e gostamos que esse processo, portanto, acreditamos que capacita muito mais do que, lá está, estar a dar uma apresentação, olha, faz isto assim porque eu fiz assim. Epá, normalmente não Claro. funciona, não é? Um, Uhum. e depois temos um terceiro serviço que já te estava aí a falar em off, que é o Uhum. iSec, não é? Que permite partilhar e educar utilizadores enquanto colaboradores de empresas que usam diariamente sistemas de informação na produção fábrica ou na gestão de sistemas dentro das equipas com as quais trabalhamos. Ou seja, temos muita experiência na criação e desenvolvimento de soluções empresariais de gestão, sobretudo para DevOps, integrações, Certo. interoperabilidade e acessibilidade de sistemas. Criámos recentemente o CISO dentro da MBU, portanto, acreditamos que podemos mitigar muito do risco de ciberameaças e de até dificuldades, muitas vezes, de se desenvolver software secure by design, que Uhum. conseguimos aqui preparar as organizações para aquilo que se está a viver todos os dias, não é? Porque eu, por exemplo tenho experiência na Federação de Handball e é tipo é o caso mais difícil que temos, porque temos que dar suporte a uma aplicação antiga, pá, com tecnologias não suportadas e, e Claro. portanto, e, portanto tu imaginas o que é isto, não é? O desafio que Ah, é. é um desafio heavy metal. Heavy metal. Se calhar ia, Ah, ia sugerir, Ricardo, ia sugerir se calhar tu partilhares aqui se calhar um ou dois casos que consideres que possas partilhar, não pelo nome, não é esse o objetivo, mas se calhar para as pessoas, para se identificarem mais onde é que tem sido o vosso impacto no trabalho que vocês têm feito. Se puderes partilhar se calhar um ou dois casos.
que vocês têm Sim, feito, que olha, acho que para materializar, porque às vezes as pessoas podem ter essa dificuldade de perceber onde é que isso efetivamente se atinge e que impacto é que estão a criar. Que acho que enriquece aqui o vosso trabalho também. certo. Pronto, dois projetos que decorrem, portanto, desta área que tem mais impacto na minha vida também e naquilo que Uhum. tenho feito profissionalmente. Um é o desenho de um modelo de governança assente naqueles pilares que falámos anteriormente, que é Certo. integrar o mundo da gestão, o mundo desportivo e o mundo da responsabilidade corporativa, ou seja, que são três Uhum. mundos que muitas vezes andam separados e em que nós conseguimos corresponsabilizar e, ao mesmo tempo, oferecer uma framework de trabalho com base num primeiro slide que tem uma organização interna, Uhum. a hierarquia interna de uma organização muito complexa, com vários stakeholders que nenhum está no mesmo sítio e que têm interesses e conflito de agência, portanto, bastante Certo. patenteado, não é? Esse foi um projeto que nos deu muito trabalho, mas me dá uma satisfação muito grande de termos conseguido implementar com sucesso. Um, o outro tem a ver com aquilo que estávamos a dizer anteriormente, ou seja, é as pessoas certas nos locais certos. E isso, para Uhum. mim, dá-me um prazer e para mim é um grande orgulho poder trabalhar com as pessoas com quem estou a trabalhar neste momento, portanto, neste projeto tecnológico que tem um grande impacto a nível nacional, porque a Federação de Handball controla 12 mil jogos em real time todos os anos, não é? E, portanto, desde o processo de inscrições que envolve 50 mil registros até ao resultado final das competições, portanto, isso continua a ser feito num Uhum. sistema legacy que nos dá muito trabalho, mas por outro lado, nós temos vindo a fazer um trabalho desde 2013 em que conseguimos ir partindo a vaca às postas, não é? Como Uhum. se diz aí na gíria, O elefante. exato, e colocando, portanto, em melhores estándares, com melhores políticas, com todo o trabalho que tu sabes de RGPDs, Uhum. de acesso, quem é que acede ao quê e porquê. Estamos a fazer também um trabalho de comunicações muito importante, porque a maior parte dos colaboradores da Federação está à distância e temos uma rede nacional que envolve um cuidado redobrado, porque cada acesso de fora ou devices de fora, portanto, é uma porta de ataque Claro. enorme portanto, nós estamos muito longe de termos utilizadores educados, portanto, de uma Com forma, literacia, nesse sentido, né? sim, sem dúvida nenhuma. Portanto, estes, no fundo, resumindo, estes dois, talvez pelo impacto mais mediático que Claro. têm ou pelo número de agentes que envolve, são talvez os projetos na MBU que me têm dado mais prazer, mas eu gosto de Boa. muita coisa, felizmente. Boa, é bom sinal. Olha, eu penso que o outro papel que tu tens é na APDCI, ou seja, a Associação de Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, como, não sei se a palavra correta, General ou Conselheiro nesta atividade. Se calhar podias partilhar aqui um bocadinho quais é que tem sido, qual o propósito, mas acredito que existam muitos desafios e oportunidades aqui a serem trabalhadas. Se calhar nem todas as pessoas estão familiarizadas com quem é, o que faz e, e onde é que está a trabalhar atualmente, se calhar. Portanto, a minha ligação à PDSI já vem de há alguns anos, acho que 2009, quando fui convidado pelo Luís Vidigal para ir fazer uma apresentação sobre LinkedIn à PDSI, para a PDSI Uhum. perceber um bocadinho o que era esta rede e portanto, eu nessa altura estava muito dentro do LinkedIn, utilizava muito o LinkedIn profissionalmente portanto, Uhum. fui convidado, fiz uma apresentação, depois envolveram-me num prémio da Sociedade de Informação também esse ano, com, com o Zain Albava, e ganhou o Zain Albava. Bom, E, ponto final. exato, exato, exato. E, e aqui a minha entrada na APDSI foi espetacular. Portanto, eu acho que a APDSI é uma associação pouco conhecida, sobretudo pelos jovens.
faz trabalho com os jovens, portanto, é quem organiza as Olimpíadas da Informática e da Matemática, e, portanto, tem Uhum. uma responsabilidade grande a nível nacional também de ser aí um mediador e um organizador, portanto, destas jornadas. Um, Tem grupos permanentes de estudo sobre as mais variadas temáticas. Eu tenho uma ligação muito mais profunda ao grupo de futuros da Sociedade da Informação, o qual se Uhum. reúne e já tem um livro produzido sobre a Artificial Intelligence. E, portanto, deixo aqui uma palavra aos que nos ouvem para visitarem apdsi.pt para saber um bocadinho mais sobre a associação, porque as pessoas que estiveram na origem e as pessoas que se mantêm ligadas à associação, todos estes assuntos, mais os assuntos relacionados com a geopolítica internacional, com a guerra, com a segurança do país, Uhum. com os temas da ANACOM, das comunicações, dos lobbies da informação, eh, tudo o que é sociedade de informação, e as duas palavras, portanto, envolvem tudo. Creio que vale a pena saber um bocadinho mais sobre a associação. Claro que sim. Ou seja, quando revejo o Ricardo, sempre, se calhar, associei sempre a um desportista, né? É natural. Eu conheço o Ricardo de outras andanças, como se costuma dizer, mas por motivos positivos. Ou seja, mas há mais coisas do Ricardo, ou seja, há esta multitarefa, não no sentido de não estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas esta polivalência de conhecimento, área de finanças, área de desporto, área de gestão e tudo o resto. Como é que tu tentas unir isto tudo aqui e tirar partido? Não só em próprio, mas também de poderes partilhar essa experiência com outros, no sentido que possam beber essa informação e se calhar também tirar daí esse conhecimento para que possam aplicar nas suas vidas, quer elas sejam profissionais ou até mesmo pessoais. Bom, isso acho que é mais uma pergunta para quem segue a minha carreira ou quem seguiu a minha Uhum. carreira enquanto esportista e acredita naquilo que eu escrevo no livro ou acredita naquilo na experiência que tenho tido, não é? Ah, não, eu não nunca me considerei, porque aprendi muito. Eu posso dar aqui o que me motiva é a aprendizagem contínua e Uhum. é a aceleração que o mundo tem tido nos últimos anos. Essa aceleração, 80% dessa aceleração é estúpida, ok? Porque está a fazer pior à sociedade do que melhor, no meu entendimento, ok? Sim. Há coisas que nós podemos fazer hoje em dia que não podíamos fazer antigamente porque a tecnologia não permitia e hoje permite. Mas isso é uma coisa que nós não temos que acelerar a esse ritmo. Nós temos que desacelerar para poder compreender. Porque se não compreendermos, andamos aqui a apanhar, a comer gelados com a testa, como eu digo com um colega aqui da MBU, não é? Vamos pôr o gelado daqui na boca, mas o gelado da terra na testa, não é? Porque deixámos de conseguir perceber que a boca está mais abaixo. E isto pode ser muito agressivo, aquilo que eu estou a dizer, mas por outro lado, tu vês pessoas e vês profissionais a dizerem-te coisas inenarráveis. Em relação aos sistemas, ou em relação ao marketing digital, ou em relação a outras matérias, são pessoas que te estão a tentar vender uma coisa que tu sabes que não é assim, não é? Epá, e Sim, isso é uma coisa perigosa na sociedade, não é? eu até diria que se calhar às vezes esquecemos de desfrutar aquilo que temos, né? Porque estamos tão preocupados em estar tão à frente, né? Tipo, parece que temos sempre que já viste o que aconteceu, já estás a fazer isto. E eu às vezes digo, pá, mas tu ainda nem fazes aquilo, né? Não é no sentido de desmérito. Eu acho que sim, uma coisa é o conhecimento, acompanhar o que vem aí, mas também podemos vamos lá, restringir aquilo que é efetivamente necessário, aquilo que vamos ter que fazer e daquilo que temos agora e temos de desfrutar. Às vezes acho que a nossa sociedade se esquece um pouco do nosso dia a dia e do que podemos tirar partido. E se calhar parece que estamos sempre à velocidade da luz e esquecemos um bocado de tirar esse proveito. De acordo, completamente de acordo. Boa. Diz uma coisa, se não estou em erro, já pelo menos já escreveste um livro, que é o I Can Your Genius, que depois vou partilhar aqui
para partilhar a gravação. Queres partilhar um bocadinho, se calhar, qual foi o propósito, se calhar, qual era o objetivo deste livro que tinhas aqui, qual a mensagem que gostavas de deixar, para que as É. pessoas possam tirar partido, seja ele pessoal ou profissional? Certo, é um livro completamente pessoal, ou seja, é a minha visão de maior Claro. valor para outras pessoas que gostem do mundo da gestão e que queiram facilmente, portanto, é como se fosse um guia de gestão sem ser preciso tirar um curso ou sem ser preciso. Portanto, Uhum. é uma coisa altamente comportamental que explica conceitos complexos de forma simples e que permite a alguém, portanto, ter uma organização mínima de alguns processos na empresa que são importantes ter em conta. E o Uhum. livro, o livro não é porque eu não escrevi porque acho que sou um grande autor. Eu escrevi um livro como tudo aquilo que fiz na minha vida. É pelo desafio de escrever um livro e, sobretudo, pelas pessoas que conheci. Ou seja, eu conheci o editor do livro, li o livro dele. O livro dele era acerca de um famoso psicólogo organizacional que se chama Eli Goldratt, que dizia, descreveu a teoria Theory of Constraints, teoria das restrições, Uhum. e Das que restrições. ele dizia que aumentava a produtividade de qualquer organização se evidenciasse todos os processos da organização e o processo mais danoso para a organização em termos financeiros fosse retirado. Ok? E eu comecei a discutir isto com o meu editor do livro e dizer, pá, por essa ordem de ideias, nós temos que mapear todos os processos que são danosos e deixar só o primeiro para o core business da empresa se reinventar e nunca apanharem esta empresa em termos da sua competitividade, ok? Uhum. Portanto, era uma visão um bocadinho diferente daquilo que ele trazia no livro dele, e a outra pessoa que me influenciou a escrever o livro foi a primeira mulher a entrar no Departamento de Defesa israelita. Uhum. E que também desenhou uma metodologia que lhe chamou Kind Excellence Institute, nos Estados Unidos, e em que Uhum. basicamente, por via do comportamento, por via da educação em gestão, conseguia perceber que os skills fundamentais para se poder aumentar a produtividade individual tinham a ver com formação específica, portanto, na área da gestão e a forma como nos relacionamos com os outros, não é? A parte social, a parte Claro. comportamental, não é? E, Uhum. e por isso ela nesse ano de 2008, 2009, também tive muita interação com ela e foram eles que basicamente que me motivaram a escrever um livro e ficámos com muito boas relações para o futuro, não é? Claro que Foi, sim. Sim, e acredito que essa informação que acaba por, ou seja, ouvir da fonte, se calhar a forma como eles pensam, como é que eles trabalharam nos contextos, nos ajuda também aqui a refletir sobre o que temos feito e o que pretendemos fazer para o futuro, não é? uhum, uhum, sem Diz-me uma dúvida. coisa, Ricardo, no meio destes projetos todos, acredito que uma coisa que é esgotável, que é o tempo. Ou seja, como é que tu tentas, de uma certa forma, aplicar tendo até essa formação nos vários projetos que tens ativos, qual é a tua abordagem, ou seja, qual é a forma que tu aplicas no teu contexto, não é a forma que possamos aplicar, a forma que tu consigas ter também qualidade, como tu disseste, nos indicadores, não quantidade, mas de forma que tenhas qualidade nos resultados, seja eles pessoais ou profissionais. Como é que tu tentas trabalhar esse ponto? Olha, se calhar, eu até tinha escrito aqui que não sei responder a essa pergunta, mas vou fazer aqui um esforço só para te dizer como é que a minha mentalidade era aos 17 anos, não é? Porque aos 17 anos foi Uhum. quando eu tive o maior desafio, que era treinava 2 vezes por dia e tinha que ir à faculdade fazer cadeiras ou ter aulas avulso, não é? Porque Uhum. a minha carreira na faculdade foi feita à cadeira, não foi feita nos anos normais do Certo. curso. Portanto, e aqui era, eu pensava, estava cansado, muito cansado, quando ia entrar para um segundo treino da tarde e já estava muito cansado do treino da manhã e das aulas. E pensava, bem, pá, eu tenho que treinar muito bem. Ou seja, eu estou cansado, mas eu Uhum. tenho que treinar muito bem, ok? E era só Uhum. isso que eu punha na cabeça.
Porque um atleta, quando chegas ao fim de semana, tu não tens nada. Não tens código feito, nem tens a apresentação do PowerPoint feita, nem tens nada feito. Tu chegas, quando o árbitro apita, tu estás todo nu, com uns calções, uns ténis e uma camisola, e vamos lá ver quem é que ganha, não é? E ser avaliado, não é? Certo? Ou seja, e a mentalidade era, pá, se eu trabalhar numa fábrica de parafusos e se estiver toda a semana a fazer parafusos, é pá, eu à sexta-feira tenho muitos parafusos feitos. Posso ter lá alguns com Uhum. erro, mas tenho muitos parafusos feitos. No desporto, não. O que isto te dá, repetidamente, é uma capacidade de foco na tarefa muito superior àquela que se não fores consciente disto. Uhum. Se tu fores consciente disso, tu fazes um horário, fazes uma agenda, desligas as coisas todas, desligas os aparelhos todos e estás completamente focado na tarefa. Individualmente, não é? Se a tarefa não for coletiva. Não é? Claro. E realmente consegues perceber que independentemente de não teres o tempo para tudo, e o tempo não ser Claro. proporcional para as coisas todas, tu consegues ainda assim levar as coisas para a frente. Agora, é claro que a nossa capacidade instalada como indivíduos é muito baixa, não é? Muito baixa. Claro. E com isso o tempo é um recurso muito limitado mesmo. Portanto, se não houver essa consciência que tu dizes para pá, o que é trabalho, o que é lazer, o que é família, não é? Eu tenho uma Uhum. família muito grande e é ainda mais complicado, não é? Eu, Claro. as tardes, os finais dos dias e também a vida acelerada que os miúdos têm hoje em dia, com atividades para tudo, aí não há tema. Ou seja, isso é uma não decisão, não é? É como eu costumo dizer, às vezes também nos ajuda a definição das prioridades. Por vezes eu acho que nós, fazendo outras coisas, como tu dizes, não estamos focados e não deixam de ser. As outras, não sendo prioritárias, acabam por consumir-nos o tempo que às vezes pode ser aproveitado em outros. Mas pronto, isso é uma opinião, se calhar pessoal. E eu sei que por vezes as pessoas, eu sinto que às vezes as pessoas gastam energia, não estou a dizer que não devam fazer isso, atenção, mas se calhar gastam muito tempo que se calhar não deviam gastar tanto e por isso é que depois não conseguem fazer aquilo que devem investir no timing certo e com quem e quem tiver. De acordo. Não, não, sim, de Boa. acordo. Se calhar aqui quase para finalizar aqui, gostaria de apontar aqui algum livro ou palestra ou alguma série que tu gostasses de, ou algum filme que gostasses de recomendar aqui à nossa audiência. Ah, olha, agora falaste em filme, eu tinha aqui apontado 2 livros, mas vou pôr um filme aqui que é muito giro, que é o The Other Dream Team, que é uma coisa que está gratuita também na net. The Other Dream Uhum. Team é a equipa da Lituânia de basquetebol, que foi a primeira equipa a viajar aos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, quando há a abertura das fronteiras, pá, está muito giro, porque mostra ali uma série de realidades do desporto, mas também pode ser transferida para a vida das pessoas. Um, dois livros. Um que se chama Antifrágil, Taleb Nassim, pá, que é um livro de gestão. Ele era um analista de investimentos Uhum. e escreve, pá, muito bem e é o mesmo autor do Cisne Negro, portanto Sim, sei são que é. eventos de baixa probabilidade. E o antifrágil é uma palavra que não existe em nenhum dicionário do mundo, que é uma coisa extremamente curiosa, não é? Portanto, quem for curioso de perceber como é que este autor escreve 500 páginas sobre um conceito que não existe. No dicionário. Exatamente, exatamente. E é giro porque no fundo é um pouco a questão da resiliência e a questão por exemplo, da estatística não responder a tudo, não é? E de, por exemplo, as finanças também dizerem que rendibilidades passadas não garantem futuras. Nós não estamos muito Uhum. preparados para enfrentar o futuro. Nós queremos meter o dinheiro em investimentos que nos deem segurança e queremos estar no mínimo com 4% ou 10% ou o que quer que seja que é seguro. Uhum. Mas isso não existe. Não é? Como não existe a segurança informática, também não existe a segurança financeira. 50% dos atletas que deixaram a NFL tiveram problemas financeiros.
sim, 50%, no pós-carreira, 50%. Portanto, não estamos a falar, ou seja, nem o facto de terem recebido dinheiro durante uma parte significativa da carreira desportiva certo. fez com que haja essa literacia. Portanto, não é uma questão do quanto as pessoas recebem, é como utilizam. É sempre como Sim, às vezes utilizam. as pessoas às vezes esquecem-se por isso é que já falamos aqui em vários episódios, a importância da literacia educacional no sentido financeiro e outros pontos que nós poderíamos sabemos, digital e por aí adiante, que são bases que já deviam estar a ser dadas, na minha opinião, mas pronto, isto também mais uma vez, mais uma opinião, que é nos nossos filhos, que por vezes têm matérias, lá está, que são importantes, mas não sei se devia ter tanta extensão que ocupa um ano inteiro com outras coisas que o nosso dia a dia já não é assim. E nós temos que tentar dar o maior número de ferramentas possíveis para trabalhar o que é o nosso dia a dia. Olha, eu tenho uma experiência com os meus filhos que é, ultrapassa um bocadinho essa, que é, eles precisam de menos instrumentos, eles já têm muitos instrumentos. O que eles precisam é ter uma escola mais aberta à cabeça deles, porque os processadores deles são muito mais rápidos do que o dos professores, e do que o dos Uhum. pais, e do que dos avós, e do que dessa gente toda. Então, o mais desafiante para mim é mesmo o interesse. É qual é o foco Uhum. deles, o que é que eles querem estudar, o que é que eles querem aprender, o que é que eles querem no desporto. Também já estão aí lançados no basquetebol, com muita pena minha, mas, Não mas tiveram influência 100%, mas pronto. epá, tiveram muita influência. Com 4 anos estavam a ir a treinos de handball, Não mas a chegou. gente, a gente vivia ali numa rua onde tinha um clube de basquete, que é a CIMEC, Claro. e portanto eles ficaram por ali e estão super felizes. Um, o outro livro, Reality is Not What It Seems, que é um livro espetacular de Uhum. um filósofo, de um físico teórico, Uhum. pá, que adorei ler, e que dá uma perspectiva sobre a origem do conhecimento. Aquilo o subtítulo é Uma Jornada para a Física Quântica. E, Opa. e é brutal. Quem lê a portada do livro, portanto, não entende qual é, portanto, o que é que vem lá escrito dentro, e aconselho a toda a gente. Depois, o melhor conselho que já me deram é: junta-te aos bons e serás como eles. Boa. Ou seja, eu acho também isso é importante, muitas vezes nós dizemos isso aos nossos filhos, pelo menos copiar aqueles que fazem as coisas bem. Já me deram esse conselho também. Já que vais copiar, copia daqueles que fazem bem, né? Yeah. E diz-me uma coisa, ó, Ricardo, numa e talvez aqui a última pergunta, sobra tempo para um hobby? Pá, os meus hobbies têm a ver com o desporto, não é? Claro. Eh, que vou mantendo e que quero manter até o corpo me deixar. Já não me deixa fazer muita coisa, mas há alguns esportes que eu consigo jogar. Não é o handball, nem é o basquete, nem são esses esportes, mas o pádel. Jogo pádel, e eu Mas é respondi-te violento aqui. também. Pá, não tens que saltar, ou seja, Sim, o meu grande problema é utilizar a perna esquerda para saltar, né? Porque tenho, evolução, né? tenho o Sim, tendão muito necrosado, e se eu fizesse um treino de basquete ou de handball ou de um desporto de pavilhão, sim, prejudica eh, bastante. ficava aflito, com dores. Mas eu digo assim, transformar jogadores de pádel velhotes, ou seja, da minha idade, em atletas um pouco mais júniores mentalmente e que entendam todo o desporto como um trabalho de equipa. Ou seja, por exemplo, o pádel é um desporto super individual, não é? O desporto vem do Sim, ténis, e o ténis realmente é super agressivo individualmente. É o desporto, deve sim. ser dos desportos mais agressivos para a cabeça, porque a malta está mesmo sozinha. Ali não há, pá, olha, faz assim ou faz assado, ou da próxima vez Sim. combinamos fazer frito, não é? Claro. Isso não existe no ténis, né? Há uma relação super forte com o treinador, que tem que ser muito, muito boa, mas depois o pádel é um desporto de equipa, é um desporto extremamente tático, Uhum. e então dá-me prazer ir jogando pádel quando consigo. Boa. Olha, Ricardo, chegamos ao fim. Agradeço imenso aqui a tua partilha. Parabéns mais uma vez pelos projetos e por partilhares aqui um bocadinho da tua experiência e das tuas viagens.
Forte abraço. Um Forte abraço abraço. grande. Obrigado. Um abraço.